Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Último vídeo desta quarta-feira, uma quarta-feira de novidades quanto ao assunto retorno de Felipe Coutinho para a Colina Histórica. Hoje, pela parte da manhã, após uma audiência pública que aconteceu na Barra da Tijuca, Pedrinho confirmou que, de fato, neste momento, negociações acontecem e na próxima semana, dias após o Clássico dos Milhões, Pedrinho e Felipe Coutinho estarão se reunindo para fechar este acordo o mais rápido possível. E hoje, agora há pouco, minutos atrás, foi confirmado que, além desse retorno que realmente está muito próximo de acontecer, hoje Coutinho vai receber muito menos do que recebia no Aston Villa. O seu contrato aqui no Vasco da Gama terá uma redução salarial de 70%. É muito dinheiro que Felipe Coutinho deixará de ganhar para voltar a vestir a camisa do seu clube do coração, do nosso Vasco da Gama. É claro, a gente vai trazer detalhes de tudo isso que está acontecendo aqui a vocês neste Boa Noite Gigante, falar também sobre um novo contrato que o Vasco está fechando, mais um patrocinador chegando aí para ajudar o nosso Cruz Maltino. Falar também sobre saídas, Cauã Paixão, jogador, cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino, recebendo sondagem para jogar na Ucrânia. A gente vai deixar vocês muito bem informados sobre isso e trazer muitas outras novidades aqui neste último vídeo de quarta-feira, que chega, claro, muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades para você que está aí do outro lado. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, faço questão de te avisar, né, estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia e sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é esse vídeo aqui, ó, o último que você está assistindo agora, para fechar o nosso dia. Então, 3 vídeos, 3 conteúdos, um trabalho muito sério, com muita informação para você que está aí do outro lado. Diante disso, venho agora te pedir, se inscreva aí no nosso canal, ajudem o nosso crescimento, sem você a gente não vai a lugar algum, então contamos muito realmente com a sua ajuda. Compartilhe também o nosso vídeo, pegue esse link e coloque naquele grupo de WhatsApp vascaíno que eu sei que você tem aí no seu celular e faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Contamos muito com a sua ajuda, com a sua força aqui com o nosso trabalho. Show de bola, Vascão! Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês, falando sobre a possível saída de um atleta cria da base do Vasco da Gama para a Ucrânia. O Vasco tem um jogador que começou muito bem, inclusive, né, no seu futebol profissional do Cruz Maltino. Eu falo aqui do Cauã Paixão, um cria da base do Vasco, que está no Vasco da Gama há muito tempo, inclusive. O Cauã é um jogador que está ali desde o Sub-15 no nosso Cruz Maltino, sempre sendo destaque. E teve aí um grande destaque, principalmente no ano de 2022, quando pelo Sub-20 ele em 24 partidas marcou 9 gols e deu uma assistência. No ano passado, o Cauã teve a sua primeira oportunidade na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Também conseguiu destaque, ao todo, né, no ano. Foram 28 partidas, 5 gols e 2 assistências. Chegou a estrear pelo profissional também, no ano passado, pelo Campeonato Carioca, onde fez 2 jogos e deu uma assistência nessas 2 partidas. E nesse ano, o Cauã surgiu muito bem. Foi, assim, uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, inclusive, muito boa. Em 4 partidas, Cauã Paixão marcou 3 gols, sendo os grandes destaques, marcando, inclusive, um golaço pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, e devido a esse destaque ele ganhou ainda mais oportunidade no time profissional do Vasco no Campeonato Carioca. Lembrando que o elenco foi para a Punta del Este, o Vasco precisou usar alguns jogadores aqui no Campeonato Carioca e o Cauã foi um desses jogadores escolhidos para estar aqui no Rio de Janeiro. Foram 2 partidas e 1 gol marcado, salvo engano, contra a equipe do Sampaio Correia pelo Carioca. Porém, quando se esperava, né, dar continuidade, há uma posição muito carente no Vasco da Gama, principalmente no início do ano, que é essa posição de ponta.
o Cauã acabou tendo uma discussão com o zagueiro chileno Gary Medel. Cauã discutiu com ele, informações inclusive colocadas à mesa pelo próprio GE, é que houve troca de soco, né, realmente, entre Medel e Cauã. E como o Medel, sob o comando de Ramon Dias, era um nome muito prestigiado, o Cauã, é claro, se era um jovem subindo para conquistar o seu espaço no profissional, foi deixado de lado pelo técnico argentino, e o Medel continuou com a sua superioridade dentro do elenco sob o comando de Ramon. Cauã foi emprestado para o América de Natal, está já no América há algum tempinho, começou realmente, né, com pouca rodagem, sem muita moral, e vem ganhando mais minutagem nessas últimas partidas. Ele já tem 11 jogos e tem uma assistência dada nessas 11 partidas. Ele vem atuando muito, chegou a entrar em campo contra a equipe do Corinthians pela terceira fase da Copa do Brasil, atuou durante 45 minutos contra a equipe do Potiguar no campeonato que o América de Natal, vem disputando. Então, assim, é um jogador que vem conseguindo ter uma rodagem ali no elenco do América de Natal. E pelo destaque que principalmente teve no Vasco da Gama, informações dadas nessa tarde de hoje pelo jornalista Canim de Pereira, é que nesse momento o atacante Cauã Paixão, que está emprestado ao América de Natal, recebeu uma proposta de um time da Ucrânia. E o Vasco solicitou já ao América de Natal o retorno do atleta para negociá-lo a esse clube da Europa. Hoje o Cauã é um atleta que está emprestado. Há uma cláusula contratual que resguarda o Vasco da Gama para fazer esse tipo de movimento, pedir, né, retorno do jogador para emprestá-lo novamente para outro clube. E a princípio realmente é isso que irá acontecer. O Cauã volta ao Rio de Janeiro e vai ser emprestado ao América de Natal. E o Vasco, é claro, visando aí uma venda futura do atleta. Assim, eu acho que é um jogador jovem, 20 anos. Poderia ser mais utilizado por aqui. É uma pena, ao meu ver. Mas a gente vê muitos jovens aí na nossa base, né, do nosso Cruz Maltino, que, infelizmente, meu amigo torcedor, se perde no meio do caminho, ou por alguma confusão, ou por alguma atitude feita errada. O Cauã acabou, querendo ou não querendo, criando uma briga com o líder do elenco, que era o zagueiro chileno Gary Medel. Então, assim, nesse momento, exatamente por esse motivo, né, meu amigo torcedor, perdeu espaço a ponto de, infelizmente, estar em Natal, né, no Rio Grande do Norte, ter que voltar e, infelizmente, não permanecer no Vasco, mas ser emprestado para outro clube. Volto a repetir, acredito que poderia ganhar mais oportunidades. É muito pouco para um cria da base do Vasco ter apenas 4 jogos na equipe profissional. Mas é o nosso Vasco, né? É realmente só aceitar, não tem muito o que ser feito, apenas noticiar a você. Falando sobre coisa boa agora, vamos mudar um pouquinho esse clima, vamos virar um pouquinho essa chave, porque acabamos de ter uma informação dada pelo GE, que o Vasco está próximo de acertar mais um patrocínio para valorizar o seu uniforme. O Vasco, nesse momento, tem conversas muito avançadas para assinar por 1 ano com o aplicativo de estatísticas de futebol R10 Score. Esse aplicativo vai estampar aí a marca na parte de dentro dos números. Hoje, a parte de dentro dos números tem uma palavra, no caso a palavra Vasco, e a R10 Score tem como objetivo patrocinar aí o uniforme do Vasco, colocando exatamente a sua logo dentro dos números do Vasco da Gama. Eu lembro muito de uma camisa que o Vasco tinha, que tinha exatamente a TIM dentro dos números, né? Após a TIM sair, eu não me recordo aqui de uma outra empresa que veio com esse intuito de patrocinar a parte dentro dos números do Vasco. A R10 Score agora vem com esse objetivo. E além disso também, a negociação ainda envolve que em jogos como, por exemplo, contra Flamengo e Palmeiras, que são jogos assim maiores, a R10 Score estampe a sua marca na barra da camisa, não nos números e sim na barra, por ser um jogo maior. Os valores ainda são mantidos em sigilo. A R10 Score, é importante lembrar a vocês, é uma parceira do basquete do Vasco da Gama. O Vasco, né, no basquete, no NBB, não é nem sequer chamado de Vasco da Gama, é R10 Score Vasco, para vocês terem noção da importância que essa empresa tem para fomentar os esportes olímpicos do nosso Cruz Maltino e vem expandindo aí, intensificando essas negociações para também entrar forte agora no futebol. A expectativa é que o contrato seja assinado ainda nessa semana e domingo, no Clássico dos Milhões, seja a primeira partida da R10 Score, no caso, já patrocinando, né, o uniforme do nosso Cruz Maltino. Ronaldinho Gaúcho é sim a R10 por conta do Ronaldinho, que é um dos investidores sócios do aplicativo, e o irmão também, Roberto Assis, que chegou até a jogar no Vasco, é também um dos donos aí, sócios dessa empresa. Então, informações importantes aí a vocês.
O Vasco há pouco tempo fechou com a Betfair, né? E fez com que a sua camisa se valorizasse muito. A Betfair, empresa que assinou o contrato com o Vasco, pagando 110 milhões de reais em 1 ano e meio. O Vasco agora também consegue avançar e conseguir esse bom contrato com a R10 Score, mesmo valores ainda não sendo divulgados, né? A expectativa é que as coisas andem de uma forma benéfica para o nosso Cruz Maltino. Show de bola, Vascão. Vamos prosseguir aqui. Vamos trazer boas notícias também a vocês. Vamos falar um pouquinho sobre Felipe Coutinho com você que está aí do outro lado, porque as coisas tendem a ser boas também quando se resume ao assunto Felipe Coutinho. Qual é a informação que eu tenho a trazer aqui a você, torcedor vascaíno? Hoje, tivemos aí acontecendo na Barra da Tijuca a penúltima audiência pública para avançar ainda mais no assunto reforma do nosso São Januário. Esteve presente nessa reunião Pedrinho, que hoje é o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma reunião muito importante, olhando para esse âmbito da reforma de São Januário, e principalmente uma reunião que acabou se tornando ainda mais importante pelo que foi visto após a reunião. Tivemos aí, meu amigo torcedor vascaíno, Pedrinho, como presidente do clube, falando sobre alguns assuntos importantes. E dentre esses assuntos, um assunto que, é claro, o vascaíno gosta muito de ouvir, foi Felipe Coutinho. Pedrinho confirmou o interesse na contratação de Coutinho e mais do que nunca confirmou que essa reunião vai acontecer na próxima semana após o Clássico dos Milhões, que estará acontecendo domingo, onde Coutinho inclusive estará presente. Os amigos da BTB Sport trouxeram informação agora há pouco que a expectativa é que essa reunião aconteça na próxima terça-feira, mais especificamente no horário da manhã. Essa primeira reunião, esse primeiro encontro entre Coutinho e Pedrinho, né, para tratar de uma forma mais avançada sobre o retorno do jogador. E o que temos a trazer aqui a vocês neste momento? A gente acaba de ter uma informação colocada à mesa pelos jornalistas do Globo Esporte que Felipe Coutinho aceitou reduzir o seu salário em 70% para jogar no Vasco e deve usar aqui no Gigante da Colina a camisa 11 ou a camisa de número 30. Mas antes da gente trazer esses detalhes aí a você, eu quero que vocês deem uma olhada nas palavras de Pedrinho. Se vocês ainda não viram, virá agora. E se você já viu, calma um pouquinho, veja de novo e volte aqui para a gente continuar com o vídeo a você. Coutinho, ela causa um alvoroço, dentro da minha casa também, que meu filho me pergunta todo dia. Mas, sendo sempre muito verdadeiro com vocês, ele tem, obviamente, um contrato com o Aston Villa. O mais importante é que ele tem um interesse muito grande de vir para o Vasco. E nós temos um interesse muito grande de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida do Vasco. Agora, isso não é um movimento fácil. Um movimento positivo é que as duas partes têm muito interesse. Essa semana, provavelmente, né, após Vasco e Flamengo, eu vou ter um encontro com ele. E aí a gente vai ter uma direção maior. Até agora, só mesmo conversas por telefone. Obviamente, o interesse é claro. Agora, quando a gente sentar e conversar, a gente vai entender a realidade. E aí sim, pensar no próximo passo. A única conversa que a gente teve foi com o Felipe Coutinho. Não teve conversa mais com nenhum outro jogador. E a gente precisa ser muito verdadeiro, transparente e realista com o torcedor. Eu preciso entender o que é o caixa da SAF. Entendendo o que é o caixa da SAF, eu vou passar verdadeiramente quais são as perspectivas de investimento para o Vasco. Verdadeiramente quais são as perspectivas, beleza? Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, de fato, né, palavras importantes do Pedrinho que evidenciam assim mais do que nunca que esse retorno está de fato para acontecer. E aí a gente teve ainda mais informações, né, sobre a situação do nosso cria. Situações que envolvem aí as evidências de um retorno mais próximo do que a gente imagina. Felipe Coutinho hoje é um atleta que ainda tem o seu contrato, né, com o Aston Villa, um contrato que vai até o meio de 2026, mas Coutinho está disposto a rescindir esse contrato. E o Aston Villa também está disposto a rescindir esse contrato com o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho tem altos vencimentos. O vencimento, né, de Felipe Coutinho mensal está aí algo em torno de 3,5 milhões de reais. E se colocarmos na balança, pegarmos os 2 anos de contrato que o Aston Villa ainda tem com o atleta, é um contrato, meu amigo, que, se colocado a longo prazo, vai custar ao Aston Villa mensalmente, juntando tudo, 80 milhões de reais, mais ou menos. Então, assim, a gente coloca na balança. Ok, o Aston Villa pagou 100 milhões de reais pela compra do Felipe Coutinho há 2 anos atrás. Porém, se o Aston Villa continuar tendo o Felipe Coutinho dentro do seu elenco e não o utilizando, vai ser um dinheiro jogado fora. Porque vai ter que pagar ao Coutinho, até o final do seu contrato, 80 milhões de reais apenas de salário.
Então, ok, o Aston Villa ficou nesse embate internamente do tipo, cara, a gente vai liberar um atleta que a gente pagou 100 milhões de reais há 2 anos atrás, a gente vai realmente liberar de graça esse jogador, mas ao mesmo tempo que vem esse pensamento, vem um outro pensamento a gente já gastou 100, vai querer gastar mais 80, vai querer jogar mais 80 milhões de reais fora com a permanência do atleta. Então, exatamente por esse motivo, hoje o Aston Villa está decidido pelo fato de não utilizar mais o Philippe Coutinho. O técnico Unai Emery não quer o Philippe Coutinho dentro do grupo. Querendo ou não querendo, a gente tem que trazer essa informação a vocês. O Aston Villa chegou à decisão que quer rescindir o contrato, assim como o Coutinho também chegou à decisão que não quer ficar mais no clube inglês. Então, exatamente por esse motivo, hoje, meu amigo torcedor, as duas partes têm muito interesse. O Coutinho tem interesse em vestir a camisa do Vasco, e o Vasco tem interesse no Coutinho. E louco seria o Vasco, Pedrinho, Lúcio Barbosa, 777, se não quisessem Coutinho no Vasco da Gama. E exatamente por tudo isso, a negociação hoje está avançada. A única coisa hoje que separa o Coutinho do Vasco é, de fato, a rescisão contratual com o Aston Villa. A partir do momento que a rescisão contratual for oficializada lá, Coutinho chega de graça aqui. Quem trata dessa rescisão contratual é o empresário Kia Jorabikian. No caso, é um empresário do Coutinho, iraniano, e Cacau Barbosa, que é um outro representante do atleta aqui no Brasil, que lidera as conversas com o Vasco da Gama. Essas conversas de Cacau vêm sendo feitas tanto com Pedrinho, quanto também com Lúcio Barbosa e Pedro Martins, que é o diretor executivo. As negociações iniciais, de acordo com informações até o momento, é de uma assinatura de 3 anos de contrato entre Vasco da Gama e Coutinho, ou seja, um contrato que vá até o meio de 2027. Inicialmente, a expectativa é que esse contrato fosse até o final de 26, com a possibilidade de renovação por mais um ano. Mas hoje as conversas já mudam um pouquinho e realmente levam a crer que esse contrato será de 3 anos direto, até o meio de 2027, entre o atleta e o Vasco da Gama. E o que mais chama a atenção de fato é que Coutinho, para vestir a camisa do Vasco da Gama, vai aceitar uma redução salarial de cerca de 70%. O que isso significa, meu amigo torcedor vascaíno? Se no Aston Villa Coutinho tinha um salário mensal de 3 milhões e meio de reais, aqui no Vasco da Gama o atleta deve receber um salário de 1 milhão de reais. Lucas, calma aí, 1 milhão é muita grana. Sim, é muita grana para mim, para você, que somos meros mortais. Mas para falar de um atleta como Philippe Coutinho, um jogador de Copa do Mundo, um jogador de Barcelona, de Liverpool, de Bayern de Munique, um atleta que teve proposta de vários outros clubes do futebol europeu, um atleta que teve proposta para continuar recebendo o mesmo salário, ou até permanecer no Aston Villa. Porque essa rescisão de contrato, ela está acontecendo de uma forma mútua. O Felipe quer e o Aston Villa quer. Então o Philippe Coutinho, se quisesse dinheiro, meu amigo, ele poderia ficar lá na Inglaterra, virar para Aston Villa e falar: eu não vou rescindir o contrato, vocês assinaram comigo e terão que me pagar 3 milhões e meio de reais mensais. Mas não, Coutinho está abrindo mão de quase 2 milhões e meio de reais para voltar para sua casa, para voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama. Isso, meu amigo, é muito legal. É muito legal saber que o Philippe Coutinho está reduzindo seu salário em quase 70% para voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama. Hoje, inclusive, até uma grande dúvida sobre qual é o número que Coutinho vai vestir aqui no Vasco da Gama. Apesar de ter sido 10 no Liverpool, no Bayern de Munique, hoje temos um camisa 10 que é Dimitri Payet. Então, exatamente por esse motivo, há um grande embate. Se Coutinho vestirá 30, que foi exatamente o número que o atleta vestiu ao chegar ao profissional do Vasco da Gama, ou se Coutinho vestirá a camisa de número 11, que foi o número utilizado por Philippe Coutinho durante o seu melhor momento na seleção brasileira. Há esse grande debate internamente entre o marketing do Vasco e o staff do jogador. Se é 30, para que Coutinho vista a camisa, olhe para o número e lembre lá de trás, assim como também nós, torcedores vascaínos, iremos lembrar, ou veste a camisa de número 11, para que Coutinho olhe o número nas costas e lembre do seu melhor momento com a camisa do Vasco da Gama. Então, assim, realmente algo muito legal que está acontecendo. O Vasco hoje vive esse embate, nem o número 11, nem o número 30 hoje vem sendo utilizado, né, internamente, e realmente o Coutinho tá com essa pinimba na mão, tanto ele quanto o marketing do Vasco, para decidir qual será o número que ele vestirá no uniforme. Show de bola, Vascão? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Coutinho, ao seu ver, veste a 11 ou veste a 30? Deixa aí a sua
opinião. E prosseguindo aqui com o vídeo, que a gente tem informações rapidinhas a trazer aqui a vocês, eu quero falar sobre Thiago Alcântara, né? A gente teve informações nesses últimos dias sobre a possibilidade de Thiago Alcântara vestir a camisa do Vasco da Gama, e a gente acaba de ter novidades sobre mais um clube aqui do futebol brasileiro interessado no jogador. No caso, o Flamengo. Thiago Alcântara é filho de Mazinho, ídolo do Vasco, mas é um torcedor flamenguista. Inclusive, ele revelou em vários momentos, né, que é um torcedor do rival e se tornou um torcedor rubro-negro naquela final carioca de 2001, quando o Petkovic bota a bola na marca da Cal, chuta lá quase no meio-campo e o Elton aceita aquele gol. Ali, Thiago Alcântara revela que se tornou um torcedor do rival. Ele era vascaíno de nascença, mas acabou caindo para o lado de lá. E hoje a informação é que o Flamengo está interessado, iniciou conversas com o meio-campista. O Clube Carioca oferece para Thiago Alcântara um projeto vencedor na América do Sul e está ciente também do interesse do Vasco da Gama. Por enquanto, o atleta não tomou nenhuma decisão. O Girona da Espanha também está interessado, mas é mais um concorrente aí, né, do Vasco da Gama pelo interesse no Thiago Alcântara. Não sabemos se vai fechar ou não, mas é mais um interessado na contratação do jogador. Show de bola, Vascão! A gente fecha por aqui agora esse Boa Noite Gigante, trazendo tudo aí que rolou nessa quarta-feira, como prometido, cumprido, muito agitado, muito movimentado, um vídeo com muitas informações para você que está do outro lado. Então, dito isso, não perca tempo, se inscreva, compartilhem aí o nosso vídeo, ajudem o nosso canal, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.